Bom dia, alunos e alunas. Opa. Bom dia, graça e paz a todos vocês, alunos e alunas da nossa escola dominical, da queridíssima escola dominical. Que bom ter vocês aqui conosco em mais uma aula. E nessa aula nós iremos aprender sobre a parábola dos dois filhos, que faz parte do 15º conjunto de parábolas estudadas pela nossa classe da escola dominical nesses meses, né? Nos últimos meses. Eu nem lembro há quanto tempo nós estamos estudando as parábolas. Nós já estudamos os sermões e depois das parábolas vamos estudar os discursos de Jesus. Então, hoje nós estamos no último conjunto de parábolas. Peraí. Como vocês podem ver aqui, né, no item 29, nós estamos no último conjunto de parábolas, a primeira desse último conjunto, que é a dos dois filhos que eu vou dar. Ok? Então, mais uma vez, que bom que você está presente. Abra o seu coração agora, se prepare, se concentre para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos então à leitura do nosso texto. Aqui. Então, lá em Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Essa aula provavelmente vai ser um pouco mais rápida que o normal, eu acredito, porque é uma parábola bem simples, não é muito trabalhosa, ela é muito direta na realidade e não traz tantos elementos secundários, então ela é um pouco mais simples de se estudar. Tá bom? Então, se concentra, pega a sua Bíblia, se você puder, e vamos junto comigo. O que vos parece? E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Essa é a palavra de Deus. É uma parábola dita por Jesus e que a gente tem que entender que ela é uma parábola jurídica, que é um tipo de parábola narrativa duplamente indireta, que contém uma condenação diante de uma infração, de uma desobediência de uma lei. Então, um bom exemplo desse tipo de parábola é aquilo que aconteceu entre Natã e Davi, que Natã foi lá diante de Davi, contou uma história e Davi condenou a si mesmo. Da mesma maneira acontece nessa parábola, se vocês perceberem aqui, como nós acabamos de ler. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E todos eles disseram: o segundo. E aí Jesus declara que publicanos e meretrizes vos precedem. Precedem a quem? A quem respondeu a ele, certo? Que nós vamos ver quem é daqui a pouco. Mas é importante vocês entenderem que essa estrutura de parábola é, na verdade, entre aspas, uma pegadinha. Ela é colocada como que quem vai responder vai ser colocado em xeque-mate. E o próprio Jesus oferece ao final da parábola uma explicação para ela. E e é isso que nós vamos ver no decorrer da parábola, ok? O contexto em que a parábola está inserida é o seguinte: Jesus acabou de chegar em Jerusalém e o que está acontecendo é a sua entrada triunfal. Na verdade, aconteceu a sua entrada triunfal, a questão dos ramos, Jesus montado no jumento, que vocês todos se lembram, e depois acontece, pelo menos a narrativa no Evangelho de Mateus, Jesus vai lá
e expulsa aqueles homens que estavam comprando e vendendo no templo, né? Vocês se lembram? E acontece outra coisa interessante, que é a maldição da figueira. Na verdade, o contexto em que está inserida essa parábola é um contexto do início da Semana Santa, a última semana, os momentos finais de Jesus na cidade de Jerusalém, que são narrados com muitos detalhes nos evangelhos. A entrada triunfal de Jesus, e aí praticamente até o fim ali até a crucificação de Cristo, ele está em choque o tempo todo com fariseus e saduceus. Por quê? Vamos nos lembrar que em todo o ministério de Jesus, ele esteve em choque com líderes religiosos, saduceus, fariseus, escribas, que eu não vou, né, defini-los porque a gente já viu bastante sobre eles. Mas em todo o ministério de Jesus, Jesus foi ficando cada vez mais famoso. As multidões o seguiam por toda a Judéia, por toda a Galileia e até pela Samaria. E como as multidões o seguiam, os líderes religiosos também estavam perto dele. Então, se você lembrar aí, durante toda a narrativa dos evangelhos, tem sempre religiosos indo atrás, nas sinagogas, querendo saber quem era ele. Acontece que agora Jesus chegou em Jerusalém, a capital da Judéia, e todos querem saber, todos querem pegar Jesus, todos os religiosos estão querendo conversar com Jesus para saber quem ele é e para saber sobre aquilo que ele prega. Então, o que acontece a partir desse trecho que nós estamos lendo é uma série de diálogos entre Jesus e os líderes religiosos, entre outras coisas, e que Jesus bate muito neles. E nesse trecho específico, antes desse trecho específico, Jesus começa batendo naquela maldição da figueira. E alguns teólogos, a maioria deles, na verdade, entende que a maldição da figueira, se vocês se lembram, é quando Jesus amaldiçoou uma figueira, e depois, quando eles voltam, ela já está seca e morta. E é uma clara referência a Israel. Além de outras coisas, alguns teólogos entendem como uma clara referência a Israel. E depois disso, acontece aquilo que, na verdade, vai acontecer a partir daí por toda a Semana Santa, né, a última semana, que é os fariseus tentando pegar Jesus. Eles chegam e perguntam algo para Jesus e Jesus responde para eles. Vocês podem acompanhar aí na sua Bíblia um pouquinho antes desse trecho que nós lemos. Jesus fala para eles o seguinte. Melhor a gente pegar ele, né? Vamos ler junto? Abre lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Aqui. Com que autoridades fazes estas coisas no versículo 23 do capítulo 21? E aí Jesus respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, os principais sacerdotes, presta atenção, os principais sacerdotes agora não são fariseus ou líderes de sinagogas pela Judéia ou Galiléia, mas são os principais sacerdotes. Eles perguntam para Jesus algo, Jesus vai lá e responde com outra pergunta em que claramente esses principais sacerdotes seriam pegos. E a resposta é: não sabemos. E então Jesus vem e traz essa parábola que nós vamos estudar hoje, como um claro desafio a esses líderes, a esses principais sacerdotes e acusação. Então Jesus está novamente acusando diretamente aqueles que eram os mais poderosos entre os judeus, entre o povo judeu naquela época, e ele está fazendo isso na capital da Judéia. Então, é algo extremamente significativo, extremamente pesado, tá certo? Eu quero que vocês entendam esse contexto. Jesus chegando na capital da Judéia
e Jesus conversando com os principais sacerdotes e dando início a uma série de eventos que nós estudamos, né, durante o resto todo do Evangelho de Mateus e dos outros evangelhos, e que são muito importantes para o nosso entendimento. E o que acontece, antes da gente continuar também, é que Jesus faz algo que com certeza deixa esses principais sacerdotes se sentindo ultrajados, que é dizer que publicanos e meretrizes, nossa, desculpa o slide feio, mas é dizer que os publicanos e meretrizes entrariam primeiro no reino dos céus do que os próprios sacerdotes, principais sacerdotes. E por que que isso é importante? Porque tanto publicanos como meretrizes eram considerados impuros para estes homens, eram pecadores terrivelmente impuros, não eram considerados dignos para os principais sacerdotes. Os publicanos cobravam impostos, e cobravam impostos de forma autoritária, não para qualquer um, mas para aquele povo que dominava os judeus naquela época, que eram os romanos. E além disso, como inclusive, se eu não me engano, foi falado há pouco tempo pelo professor Lucas, quando ele estava explicando sobre os publicanos abusavam na taxação, porque tudo aquilo que excedia o que era pedido pelos romanos ficava com os publicanos. Por isso que um homem como Zaqueu resolveu devolver 4 vezes mais, porque ele tinha roubado muito, ele tinha tirado muito do povo. E, e a prostituta, a mesma coisa. A prostituta era uma mulher que se deitava com muitos homens para conseguir dinheiro, e ela era considerada impura, é, e a lei mosaica, né, dos judeus mandava que ela fosse morta por apedrejamento, e enfim. Os dois eram considerados impuros, e Jesus disse que tanto publicanos como meretrizes seriam ah, entrariam antes do que os principais sacerdotes no reino dos céus. E toda essa parábola, meus irmãos, faz parte desse conjunto de 3 parábolas que nós vamos estudar hoje, nesse domingo, e nos próximos 2 domingos, em que Jesus traz uma sequência que vai se endurecendo. Como assim, Carlos? Acontece que nessa parábola que nós estamos estudando, ele coloca algo, um elemento que já vai ser revelado a vocês. Na próxima parábola vai ser acrescentado outro elemento, só que endurecendo um pouco mais, e na última parábola que nós vamos estudar, vai ser colocado o último elemento, endurecendo ainda mais a narrativa de Jesus em relação aos líderes religiosos. Por que que isso é importante entender? Para a gente entender como que se inicia isso. O centro, o objeto central da nossa parábola é a obediência, a fé e a obediência. E isso fica claro quando a gente lê. É por isso que eu disse no começo que ela é uma parábola simples, ela é muito direta. Ela é uma alegoria que Jesus faz para demonstrar que os líderes religiosos de quem se espera obediência estavam, na verdade, desobedecendo. E pessoas que praticavam pecados abomináveis para Deus estavam se arrependendo e obedecendo ao Pai. Aqueles indesejados, considerados impuros, terrivelmente impuros por aquela sociedade, estavam obedecendo e estavam sendo considerados por Jesus ali como quem iria entrar antes dos principais sacerdotes do povo judeu. E o que Jesus faz então é colocar aqui o elemento da obediência e o elemento da fé. A prática do cristão não deve ser somente no falar, e Jesus critica isso. De que adianta falar, de que adianta saber e pregar, se a sua prática, o seu coração não obedece realmente. E da onde tem vindo a desobediência? O que acontece no versículo 32 é que o elemento da fé é colocado. A fé a partir da pregação do arrependimento que leva à obediência. Então, esses 2 elementos são colocados nesse texto
por Jesus para confrontar esses homens. E antes da gente continuar, eu gostaria que vocês entendessem algo fundamental desse trecho, que é a alegoria. Alguns teólogos não veem esse trecho como uma analogia, e se eu não me engano, as duas últimas parábolas que eu ministrei aqui eram alegorias. Mas como assim, Carlos? Quer dizer que os elementos principais dessa parábola não são diretamente, não são diretamente ligados ao aquilo que a gente interpreta de cara. Então, por exemplo, o homem não é diretamente Deus, e os dois filhos não são diretamente os líderes religiosos e os pecadores gentios ou esses pecadores publicanos e meretrizes. Mas, Carlos, não é isso que Jesus fala? É que Jesus, ao explicar a parábola, explica o que estava acontecendo, mas na realidade ele faz uma alegoria. Eu quero que isso fique claro para vocês nesse ponto. Porque quando nós vamos estudar as parábolas, a gente lê a parábola em si, e a gente já quer buscar associações de personagens com aquela mensagem que Jesus está dando. Mas, na verdade, o que Jesus faz é, novamente, pegar um elemento comum, corriqueiro do dia a dia do povo judeu e tirar uma lição disso. Então, existia um homem que tinha dois filhos, e filhos aí nesse trecho de Mateus são crianças. Ele se refere a crianças. Chegando ao seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. A vinha não é necessariamente Israel, como é em outros trechos. Ou ela não é necessariamente outros elementos. Ela é simplesmente uma vinha. E ele só está falando, um pai está falando para uma criança, um filho, ir trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, e não foi. E aí o segundo filho disse a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero, e depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Então Jesus conta uma história comum e, e a partir dessa história comum, todos eles chegam a uma conclusão que era aceitável naquela época e também para nós hoje, né? Afinal de contas, quem fez a vontade do Pai foi o segundo, que no começo não queria, mas depois mudou de ideia. A mesma coisa acontece com Natan, o profeta Natan e Davi. Natan conta uma história que para todos naquela época seria um claro exemplo de injustiça. Ele faz uma alegoria, e aí a partir daquela alegoria, depois que eles chegam à conclusão juntos, ele ele revela que, na verdade, o que estava acontecendo é que Davi estava cometendo aquele erro que o profeta Natan estava acusando. E a mesma coisa é aqui em Jesus. Então, quando você pegar essa parábola, tenta não associar em primeira mão os personagens. Ah, com certeza o homem é Deus, o filho que desobedeceu são os líderes de Israel, e o filho que obedeceu são os pecadores arrependidos. Essa associação é feita depois, mas primeiro a gente tira essa lição. A lição de que um filho que fala que vai e depois não vai, desagrada muito, e um filho que fala que não quer ir, mas que depois vai e obedece, agrada ao pai que pede. E aí Jesus diz: da mesma maneira, vocês fizeram isso. Por isso é uma alegoria, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, já falei aí do primeiro ponto, né? O trabalho na vinha não deve ser visto como uma analogia direta a algum elemento comum das parábolas, mas sim como uma situação comum corriqueira dos judeus naquela época. Afinal de contas, o foco da parábola, o tema central, como nós vimos, é a obediência e não o trabalho, certo? Ele não está falando sobre trabalho, ele não está falando sobre os filhos, ele não está falando sobre o pai, ele está falando sobre obediência, elemento da obediência. O arrependimento é um elemento importante para nós entendermos essa parábola, porque acontece uma mudança de sentido de pensamento. A intenção do segundo filho é transformada. Ele deixa muito claro: não quero, mas depois, apesar do desejo dele de não obedecer, ele vai lá e obedece, diferente do primeiro filho, que disse que iria obedecer, mas a real intenção do seu coração não era de obediência, né? Por que que é importante a gente entender isso?
Na aplicação pessoal nós vamos entender por que que é importante. E existe um elemento, meus irmãos, que os teólogos trazem, mas que eu não preparei um slide só para isso, porque é extremamente complexo e eu acho que não cabe para vocês entender. A questão é que muitos autores entendem o versículo 32 como uma adição de Mateus. Eles entendem que o texto original iria só até o versículo 31 e talvez nem o 31b entraria nesse trecho original. E que depois, talvez Mateus, utilizando do texto de Lucas, tenha inserido o versículo 32 na narrativa. Porém, muitos outros teólogos entendem o contrário, e é assim também que eu entendo, que o versículo 32, na verdade, é originalmente desse trecho, até porque até o versículo 31a, o sentido do texto ficaria limitado, porque afinal de contas o versículo 32, como vocês podem observar, é uma explicação. Ele começa ali, inclusive, dizendo por que João veio a vós, outros no caminho da justiça. Ele começa justificando, ligando aquilo que ele vai falar no versículo 32, aquilo que ele falou no versículo 31, nos versículos anteriores. Então, só para constar aqui, para vocês saberem que existe uma grande briga teológica em relação ao texto, a um elemento textual dessa parábola, de um possível acréscimo do versículo 32, que não estaria originalmente nesse discurso, né, de Jesus, nessa parábola de Jesus. Porém, eu concordo com muitos dos teólogos que entendem que, na verdade, sim, esse versículo 32 é originalmente desse trecho, por ele ser uma justificativa, como vocês mesmos podem conferir aí na sua Bíblia, desses versículos anteriores, tá ok? Então, se por um acaso vocês se depararem com esse problema, o ideal é que vocês peguem os livros desses teólogos e o professor Lucas pode mandar eles aí no chat, pelo menos uns dois. O do Joaquim Jeremias, ele traz. E tem um outro que traz também, que ele traz inclusive as diferentes visões, para vocês ficarem por dentro. Mas não é tão importante, já que não é tão importante eu apresentar todos os detalhes, já que eu estou apresentando, na verdade, esse que é a conclusão, de que, na verdade, o versículo 32 faz parte do trecho original, segundo o entendimento de muitos teólogos estudiosos de parábolas, tá certo? Mas por que, então, que existiu essa crise? Porque o versículo 32, ele traz um elemento diferente do elemento central até o versículo 31, que é a obediência. Ele traz o elemento fé. Mas como assim, Carlos? O que acontece, meus irmãos, é que Jesus vem condenando os líderes religiosos desde quando ele vem purificando o templo, já começa a arrumar problema com eles. Aí depois, quando ele vai falar sobre a figueira sem fruto, ele critica Israel. E depois, quando os fariseus, os sacerdotes confrontam Jesus, né, em relação à autoridade dele, e Jesus fala: olha, vocês não escutaram João. Por que vocês não escutaram João? Nós não comentamos isso no começo da aula. E o que acontece, na verdade, é que Jesus está criticando os sacerdotes, principais sacerdotes, porque eles não deram ouvidos à pregação de João antes, e eles não estavam dando ouvidos à pregação de Jesus naquela hora. Eles tinham ouvidos, mas eles não escutavam aquilo que estava sendo pregado por Jesus. Por isso que Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas, Carlos, como assim? Não estou entendendo. Acontece que a obediência está ligada à fé. Nessa parábola que nós lemos, tanto a obediência como a fé são dois elementos juntos. E eu vou voltar lá com vocês, abram suas Bíblias aí no versículo 32. Ele começa o versículo 32 com uma justificativa. Uma justificativa ao quê? Ao fato de que publicanos e meretrizes vos precedem, e ele fala no presente, inclusive no original é colocado no
tempo presente, eles vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Então Jesus está novamente trazendo João Batista, que foi morto por eles, né, através de Herodes e tudo mais, mas que foi condenado por esses sacerdotes, principais sacerdotes, e eles não deram ouvido à palavra de arrependimento que era pregada por João Batista, assim como eles não estavam dando ouvidos à palavra de arrependimento pregada por Jesus. Não me refiro aos batismos, não é isso que nós estamos discutindo agora, mas é a palavra de arrependimento, porque era chegada a hora, né? João Batista pregava a respeito daquilo que já estava quase chegando, e Jesus começou seu ministério falando de que a hora já era chegada. E isso é muito importante, porque a fé verdadeira gera obediência e obras, como está lá em Tiago 2:22, se vocês se lembram, né? Que a nossa fé deve gerar obras, e as nossas obras são consequências da nossa fé. E por que que é importante nós entendermos isso? Porque o que Jesus está criticando era exatamente o elemento, um dos principais elementos que ele criticava nos sacerdotes, que era a hipocrisia deles. Então, a boca deles estava cheia da palavra, da lei de Deus, mas o coração deles estava distante. E o que acontece é que as suas obras refletiam esse coração distante, correto? E esse é o elemento central da parábola, a de que é melhor que você se arrependa e obedeça aquilo que Deus manda, do que você levar uma vida inteira num discurso, numa profissão de uma fé que seja mentirosa na sua vida prática. De que adianta nós professarmos uma fé se a nossa vida prática não reflete uma obediência, não reflete uma retidão, não reflete submissão no nosso coração e obras que brilhem a nossa fé? De que adianta nós trocarmos as frases nos nossos perfis de redes sociais ou postarmos fotos e frases cristãs se no nosso dia a dia nós nos esquecemos de Deus? Ou de que adianta nós termos um discurso bonito, uma, um discurso de fé bonita, mas o nosso coração é duro? E sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro do trecho que está das parábolas de Marcos a respeito da semeadura, em que Jesus fala diversas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e cuidado para que o seu coração não se endureça. Por quê? Porque quando uma pessoa tem uma palavra bonita, enfim, quando a fé dela é apenas de palavras e não de obras e não de obediência, essa pessoa tem o coração cada vez mais endurecido. Então, aplicando para a nossa vida pessoal, meus irmãos, é melhor que a gente abra mão do nosso status dentro de uma igreja, ou do nossa, como que eu pus a palavra ali? Reputação. É melhor a gente abrir mão do nosso status e da nossa reputação e termos um coração transformado, e reto diante do Senhor, do que nós mantermos, às vezes, uma aparência hipócrita e um discurso vazio, como era desses líderes religiosos da época, os principais sacerdotes da época, aqueles a quem Deus tinha confiado a lei perfeita dele, que tinham negado completamente a obediência a essa lei. E esse é o elemento central, que é melhor você se arrepender e viver em obediência, não importando como foi o seu passado, do que conhecendo a verdade, você viver uma vida hipócrita e mentirosa, negando, né? Negando tudo aquilo que lhe foi confiado. E essa é a palavra de hoje. Esse é o estudo dessa nossa parábola, tá certo? Lembrando sempre, isso é muito importante,
Não se precipite em querer fazer associações rápidas quando você lê uma parábola. É melhor você entender a alegoria e aplicar ela na sua vida do que querer colocar nomes aos bois muito rápido. Jesus não fazia isso. Jesus fazia a alegoria primeiro e depois comparava. Ele não fazia direto uma analogia. Tá certo? Eu espero que essa palavra entre no coração de vocês, encontre solo fértil, germine, cresça e frutifique. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graças, porque o Senhor é perfeito. O Senhor nos chamou, o Senhor nos tem capacitado e o Senhor nos tem direcionado, Senhor. Eu te agradeço porque, Jesus, o Senhor ensinando aqueles homens naquela época, também nos ensina hoje que mais importante do que ter um discurso ou uma aparência vazia, é melhor nós obedecermos, Senhor. É melhor nós obedecermos. Não queremos ser, Pai, como aqueles homens que Jesus tanto confrontou, que sabiam de toda a lei, que conheciam toda a lei, mas na sua vida prática e nas suas obras demonstravam desobediência, ganância, orgulho, hipocrisia, Senhor. Nós queremos ser como aqueles pecadores arrependidos. Nós queremos ser pecadores arrependidos, como nós somos justificados pelo teu sangue, Jesus. Bendito seja o teu santo nome por essa parábola, bendito seja o teu nome pelas próximas que ainda serão ministradas dentro desse tema. E pedimos que o Senhor abençoe nosso culto hoje à noite, que seja um culto abençoado na tua presença. Abençoe cada aluno aqui presente e aqueles que vão assistir depois dessa aula, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço. É que agora eu preciso